Olá, pessoal. Nessa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais das leis de Newton, vamos avançar um pouquinho mais nas ideias sobre a gravidade e sobre os conceitos que a gente tem hoje disponíveis, por exemplo, sobre o início do universo. Mas eu quero voltar um pouco antes. Nós vamos falar aqui de Newton e nós estamos falando, né, do desenvolvimento da física ali mais para o lado da Inglaterra, naquele momento lá do século XVII, na época de Newton, né, século XVIII. Então, nós vamos dar uma retornada ali para poder a gente entender essa passagem, né, da Itália como país central da discussão, do debate em torno do livro de Copérnico. E aí a gente falou principalmente de Giordano Bruno, a gente falou de Galileu, né? E agora nós vamos, o polo mudou. E ele mudou em parte por causa do conflito religioso que ocorreu na Itália. Nós vamos retomar um pouquinho esse tema. E eu vou falar mais especificamente desse pequeno livro aqui, ó, que é a carta que Galileu escreveu à Condessa Cristina de Lorena. Então, né, como vocês podem ver, essa carta está em livro, este e outros escritos, porque tem uma importância especial. Conta-se que na casa dessa condessa teve uma festa, o Galileu não estava presente, mas ele soube por meio de amigos que ali ele teria sido fortemente criticado, porque estava defendendo o copernicanismo, e né, surgiu lá o argumento de que, o mesmo argumento de Lutero, né, se da Bíblia está escrito na história do Josué que Deus parou o Sol é que está se movendo em volta da Terra e não o contrário. Bom, e aí Galileu resolveu escrever, né, esta e outras cartas para poder, vamos dizer assim, se defender. Mas né, há uma coisa mais sutil aí. É porque ele vai se defender usando argumentos mais ou menos da seguinte maneira. E nós estamos falando aqui de 1615, tá bem? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, em primeiro lugar, né, a teologia, ou seja, a Bíblia, a interpretação da Bíblia, ela é, vamos dizer assim, aquela que nos julga, aquela que determina a verdade. A verdade pertence à teologia, especialmente a verdade acerca do mundo espiritual, tá? Mas, né, e aí tem um mas interessante, ele vai dizer o seguinte, olha, se né, as coisas são descobertas pela ciência, quer dizer, se a ciência apresenta uma evidência de alguma coisa que aparentemente está contrariando o que está na Bíblia, então os teólogos devem verificar novamente a interpretação que eles estão dando à Bíblia. Ou seja, sutilmente, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: olha, se né, as minhas descobertas ali de que a Lua né, tem crateras, existem luas em Júpiter, Vênus, o movimento de Vênus, né, as fases de Vênus só podem ser explicadas por um sistema com os planetas girando em torno do Sol, as manchas solares e etc. Tudo que ele publicou no Sidereus Núncios, né, aquele livro dele, se aquilo era uma prova de que a Terra né, girava em torno do Sol e que o livro do Copérnico estava certo, então cabia à igreja, cabia à autoridade eclesiástica reinterpretar a Bíblia, entender novamente, voltar ao texto e buscar uma nova explicação, dadas as evidências do momento. Bom, de uma certa maneira, vamos dizer que era mais ou menos isso que os jesuítas estavam dispostos a fazer, uma vez que eles também compraram luneta, eles também olharam para os céus, eles também começaram a investigar os céus. E nós sabemos que mais está para diante, eles aderiram à proposta de Tycho Brahe, que era luterano, e abandonaram a proposta de Copérnico, que era católico, tá? Mas, né, o que está por trás disso, a gente pode inferir que é mais ou menos o seguinte: olha, Galileu estava propondo
uma relação entre ciência e teologia, queria dizer mais ou menos o seguinte: olha, a teologia ela tem uma autoridade, mas no campo espiritual. Mas essa autoridade não vai servir no campo científico. O campo científico tem que ser respeitado, ouvido, etc, etc. Não é? Ele vai dizer na carta à Condessa Cristina mais ou menos o seguinte: olha, a Bíblia descreve como vai para o céu. É esse o tema da Bíblia. Mas ela não diz como é o céu. A Bíblia não nos informa sobre como que funciona o céu. Né? Então, de uma certa maneira, vendo com a ótica da época, o que ele estava dizendo é que haveria um limite para a autoridade eclesiástica. Tá bem? Coisas, né? Esse debate que ele vai ter depois também com os jesuítas fortemente lá no livro Saggiatori. Mas o Saggiatori, esse outro livro, ele foi publicado depois da proibição do livro do Copérnico. Então vamos voltar um tiquinho. 1615, Galileu escreve essa carta à Condessa Cristina, vamos dizer assim, dando um passo ousado na interpretação da relação entre ciência e religião e teologia, tá? O que a igreja fez? 1616, ela proíbe o livro do Copérnico. Então, a gente não tem isso como, né, causa e efeito, uma coisa já pronta e acabada, mas, né, a gente pode pensar que Galileu contribuiu muito para que o livro de Copérnico fosse colocado no índex. Por quê? Porque se ele começa a vir com essa história de que a autoridade da igreja, ou a autoridade eclesiástica pode ser contestada pela ciência, o que a autoridade eclesiástica falou para ele em seguida, falou: não, nós é que mandamos. Então, olha só, você é um copernicano, agora seu livro, o livro do Copérnico, está no índex. Ninguém falou desse jeito, mas a gente pode interpretar os fatos pensando desse jeito. E não é à toa que mais adiante, né, no livro Saggiatori também, aonde, né, ele vai defender uma posição aristotélica em relação aos cometas, na interpretação dos cometas, atacando um jesuíta que está defendendo que os cometas são uma coisa que não está, né, um fenômeno que não está na atmosfera terrestre, e Galileu sabia perfeitamente disso, mas ele adota uma postura aristotélica, né, para fingir, né, que ele estava do lado do Aristóteles e que os cometas não eram, né, um fenômeno fora da atmosfera terrestre, mas era uma emanação de vapores terrestres, como Aristóteles teria interpretado, né, 2000 anos antes deles. Né? Então a gente vê que naquele momento os jesuítas estavam adiante e o Galileu estava, né, puxando para trás, porque ele não queria que a teoria do Tycho Brahe prevalecesse na igreja. Já que o livro de Copérnico foi colocado no índex e proibido, né? Então a ideia, né, a luta de Galileu era para que também a proposta de Tycho Brahe não ganhasse, né, oficialmente dentro da igreja, porque nesse caso o copernicanismo ia ser deixado de lado. Então, na disputa entre Galileu e o jesuíta, a gente pode notar também que vão entrar, principalmente por parte do jesuíta, muitos argumentos de autoridade. E essa é a questão, entendeu? O que Galileu está falando lá naquela carta à Condessa Cristina de 1615? O que ele está dizendo é o seguinte: no campo científico, não vale o argumento de autoridade. O que vale é a descoberta, as evidências científicas. Né? De uma certa maneira, era esse campo que ele estava defendendo. E naquele momento de contra-reforma, isso era muito complicado, era muito perigoso para a igreja. Né? Então, talvez, né, o Giordano Bruno tenha dado uma contribuição forte para a proibição do livro do Copérnico, uma vez que ele estava levantando muitas heresias, vamos dizer assim, possibilidades de heresia,
E Galileu estava mais ou menos na mesma seara, ali no mesmo caminho do Giordano Bruno, embora ele fosse muito mais cuidadoso nas suas relações com a igreja. Mas, mesmo assim, né, a ousadia ele pagou caro por ela. E a gente sabe dos detalhes mais adiante. Tá? Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque eu estou querendo, né, acentuar essa proposta também de que, né, o fato de, na Itália, né, o debate científico ter arrefecido após Galileu, por exemplo, tem muito a ver com a censura muito forte que a igreja impôs ao pensamento científico na Itália. E aí nós vimos que, né, Newton vai fazer o próximo passo, o próximo grande passo, né, depois de Kepler, que é transformar todas aquelas ideias que estavam brotando e efervescentes, mas era como se fossem peças de um quebra-cabeças que estavam separadas. E o Newton aí vai pegar essas peças do quebra-cabeças e colocar nos seus devidos lugares. E assim vão surgir tanto as três leis de Newton, quanto a lei da gravitação universal. Então, agora nós vamos passar para o debate sobre a lei da gravitação universal, pensando um pouco sobre a gravidade, né? Pensando, colocando algumas propostas, algumas questões sobre a gravidade, e depois nós vamos ver como é que a gente vai pensar na gravidade de uma maneira mais moderna, vamos dizer assim, tá bem? Então nós vamos seguir aqui agora com a nossa apresentação e vamos colocar aqui uma primeira questão, né? Zero gravidade. Existe zero gravidade? Aí uma primeira pergunta. Bom, todas as vezes que eu colocar a pergunta, fica o convite para você, se quiser, dar uma pausa no vídeo e pensar um pouquinho antes de seguir adiante. Vamos lá. Bom, então a pergunta é, por exemplo, no interior de uma estação espacial existe gravidade? Bom, nós vamos aqui apresentar um vídeo, vamos ver se nós vamos conseguir colocar o nosso vídeo, porque é um vídeo que nós vamos extrair do YouTube, tá bem? Vamos colocar esse vídeo aqui para rodar, e aí, né, nós vamos discutir sobre a gravidade dentro da estação espacial, tá bem? Vamos lá. Um momentinho só que eu vou fazer uns ajeitamentos aqui para o nosso... Aqui. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar um play aqui. Então, esse é um vídeo, eu tirei o som, por causa que eu estou temendo direitos autorais aqui. Nós estamos vendo uma astronauta dentro da estação espacial. Ela resolve fazer esse vídeo para explicar como são as coisas lá dentro. O vídeo é bem longo, eu dei as referências dele ali. Se vocês quiserem depois procurá-lo inteiro no YouTube, ele é muito interessante. Ali ela está mostrando, então, que de qualquer jeito que ela fica na estação espacial, ela sempre tem a sensação de que ela está em pé. Não importa para onde ela vire, se ela acha que, né, em relação à câmera, você pode achar que ela está deitada em pé, mas ela nunca tem essa sensação clara. Repara no cabelo dela, né, que fica sempre daquele jeito por causa das forças elétricas no cabelo e por não ter a gravidade para puxar o cabelo para baixo. Ali ela está mostrando como que ela dorme. E aí você pode perguntar, e ela vai falar isso, você, né, ela tem alguma coisa ali para se sentir aconchegada, como se fosse um colchão, alguma coisa assim, um sleeping bag, mas ela não tem a sensação de que está deitada, né? Ela tem a sensação que sempre de que está de pé. Então, quando ela gira e dorme do outro lado, quer dizer, no lado oposto, ela teria que ter a sensação de que está de cabeça para baixo, mas não é isso que acontece. Ela tem sempre a sensação de que está de pé. Ali ela mostra outras coisas que tem vamos dizer assim, no quartinho de dormir dela, né? Tem um computador, tem alguns brinquedos, algumas coisas assim, né? Algumas coisas pessoais. E ali ela vai saindo desse quartinho e vai dizer que tem mais outro ali naquela direção, ó.
Quer dizer, enquanto ela dorme ali, a outra pessoa vai dormir naquele ali, naquele segundo. Tem um terceiro que estaria de cabeça para baixo em relação à câmera, mas que também não tem nada a ver com de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. E um quarto. Então, nesse pedacinho aí da Estação Espacial Russa, 4 astronautas dormem. Agora ela vai mostrar outros detalhes mais adiante. Então, ali ela está perto do banheiro, né? Então, ela vai dar uma demonstração ali de como que funciona, por exemplo, quando ela vai escovar os dentes. Então, repara que as coisas têm que ficar sempre muito fechadas, porque qualquer, qualquer vacilo as coisas saem flutuando por ali, nada cai, né? Olha lá, ela penteia o cabelo dela e não adianta de nada. As forças elétricas entre os fios de cabelo predominam e não tem gravidade ali, né? Bom, ali ela está agora mostrando como é que ela escova os dentes. Tanto faz se está para cima ou para baixo, né? Ela está mostrando isso. E a água, ela não pode ter um copo d'água, ela tem que ter, olha, e olha as gotas de água quando saem, o que é que acontece? E agora ela vai engolir ou ela vai descartar, né? Então é isso, gente, né? A questão para nós é a seguinte: e aí, tem gravidade ali dentro ou não tem gravidade ali dentro, né? Bom, e a resposta depende, né? Se você olha, vamos voltar aqui um tiquinho, né? Se você olha a estação espacial e a Terra, e nós temos um desenho explicando onde ela está, quer dizer, ela está logo acima da Terra ali, né? Ela está do lado da Terra. Como que ela não vai sentir a gravidade? Até a Lua, né? É influenciada pela gravidade da Terra. Como é que a estação espacial que está logo ali, bem pertinho da gente, como é que ela não vai sentir a gravidade? Então, é exatamente a gravidade que faz a estação espacial girar, né, ficar em órbita em volta da Terra, não é? Então, é claro que ela está sujeita ao campo gravitacional da Terra, tá? No entanto, as coisas lá dentro funcionam como se não houvesse gravidade, né? Ou seja, num ambiente de gravidade zero, tá? Então, olha para vocês verem, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que está sujeito à gravidade, as coisas lá dentro funcionam como se a gravidade não existisse ali. Então, do ponto de vista, por exemplo, da teoria de Einstein, nada está caindo ali, não existe nada caindo ali, nós estamos numa estação de gravidade zero, ali funciona ali um laboratório, vamos dizer assim, né, interplanetário, onde a gravidade é zero. No entanto, quem olha do lado de fora vai pensar que aquela estação espacial está em volta da Terra e tudo lá dentro está sujeito à gravidade da Terra, não é? Mas ali, né, ali dentro, as coisas funcionam como tudo está andando junto, né? Toda a estação espacial ela anda junto, todos os objetos lá dentro, o ar, todos têm a mesma órbita, né?
Então, nenhum objeto lá tem uma força diferente dos outros. Então, é como se eles estivessem caindo na Terra, mas, ao mesmo tempo, tudo junto. Né? Então, por isso é que não há essa sensação de que há alguma força predominante puxando para o chão. Tá? A mesma coisa aconteceria se fosse uma estação espacial e que a gente, ou fosse, por exemplo, um elevador que estivesse caindo na Terra verticalmente, tá? Então você soltou um elevador lá de 2.000 metros de altura e esse elevador vem caindo brutalmente para espatifar no chão. Enquanto você está dentro do elevador, né, se ele tivesse uma configuração como essa aí que a gente está vendo, as coisas funcionariam daquele mesmíssimo jeito. Então, quem estivesse dentro do elevador poderia ter a mesma sensação de quem está lá dentro daquela estação espacial. Se você não tem nada para olhar do lado de fora, uma janela para olhar, você nunca vai pensar que você está caindo. Você vai pensar que você está flutuando e todos os objetos estão flutuando junto com você. Então, é um paradoxo, mas é assim que as coisas acontecem, né? É assim que a gravidade funciona naquela situação. E por isso é que o Einstein, né, mais adiante lá, vai dizer, né, que na estação espacial, ou no elevador e tudo, as coisas lá dentro funcionam como se não houvesse gravidade. Não tem gravidade. Para quem está lá dentro, não tem gravidade. Aí a ideia da relatividade. Para quem está do lado de fora, o elevador está caindo e tem gravidade. Ou aquela estação espacial está em órbita devido à gravidade, mas para quem está dentro, tudo funciona como se a gravidade não existisse. Quem está certo? Quem está do lado de fora ou quem está do lado de dentro? Não existe isso, tá? Nenhum dos referenciais ele é mais verdadeiro que o outro. Tá bem. Então ele pode ser considerado como um ambiente de gravidade zero. Sim, as coisas lá funcionam como se não houvesse gravidade, certo? Bom, então, quando a gente considera a estação em sua relação com a Terra, quer dizer, quando a gente está lá de fora, observando, a gente vai pensar que ela está sujeita a uma gravidade e que essa gravidade é que mantém essa estação em volta da Terra. Tá bem? Bom, então, né, se eu estou fora, eu tenho a sensação de que tem gravidade e que ela tá, essa gravidade atua sobre a estação espacial. Se eu estou dentro, eu acho que não existe gravidade. Quem está certo, um ou outro, não existe isso, tá bem, gente? É uma coisa aí que está a relatividade. Bom, aqui uma pergunta para vocês, onde mais que você pode pensar numa sensação de gravidade zero? Não é, já vou adiantando, no solo da Lua, tá? O solo da Lua tem gravidade da própria Lua. Uma gravidade bem menor que a gravidade da Terra, porque a Lua tem muito menos massa, não é isso? Mas existe gravidade ali, ok? Bom, é isso. Aqui nessa discussão desse nosso PowerPoint, nós vamos passar para o seguinte aqui. Vamos fazer outras considerações aqui sobre a gravidade, ok? Vamos lá. Então é a pergunta para você, o que é a gravidade, né? Como é que você explica a gravidade? Né? Deixa você pensar um pouquinho aí, tá? Bom, então o Newton está aí de novo, né? Aquele sujeito que nasceu em 1643, né? No ano seguinte à morte do Galileu, né? E ele vai, né, com essa ideia de gravidade, ele vai juntar dois experimentos, né, ou duas ideias que já estavam estabelecidas. Né? Galileu mostrou uma coisa também que a gente viu em outro momento, que né, se você tira a resistência do ar, você tem uma queda, a queda de uma bola de boliche, ou a queda junto com penas, né, bola e penas, se você solta, elas chegam juntas no chão se você tira o ar. E aí, naquele experimento lá de Cleveland, né, da BBC de Londres, que encontra-se lá no YouTube, a gente pôde ver isso. Quer dizer, eles soltam uma bola de boliche e um conjunto de penas numa altura enorme, retirando o ar de dentro da câmera, elas chegam juntas no chão. Então, isso o Galileu já tinha sacado antes do Newton, mas ele sacou via, né, a gente mostrou que a ideia dele apareceu, via estudo sobre o pêndulo.
Então, se você coloca uma massa pequena para oscilar no pêndulo, ou uma massa duas vezes a outra, né, uma massa duas vezes maior, as oscilações, né, o tempo da oscilação não varia. Então, o que Galileu, qual foi a genialidade de Galileu? Foi sacar que o pêndulo é uma queda. Enquanto uma coisa está, uma gangorra, né? O vai e vem dela, ela está sempre caindo e levantando, e caindo e levantando. Então, se essa queda não depende da massa, a queda dos corpos não depende da massa. Depois a gente viu que o Kepler, né, descobriu separadamente que a órbita dos planetas, o tempo da órbita dos planetas, não depende da massa dos planetas. E aí, né, que é essa coisa super interessante, né? Quer dizer, juntar uma coisa com outra foi o grande salto do Newton. Então, ele sacou aquilo que Kepler também intuiu. O Sol tem uma atuação no movimento dos planetas. Mas ele não conseguiu, né, dar o passo seguinte, que era dizer, essa atuação é que eu vou chamar de gravidade, né, que é uma característica da matéria. Toda matéria tem gravidade. Então, o Newton é que vai juntar, né, a descoberta de Galileu, da queda dos corpos, com a descoberta do Kepler, para dizer, né, que os planetas giram em torno do Sol com órbitas, né, que determinam, de acordo com o raio da órbita, está determinado o período do planeta, o tempo que ele vai gastar para girar em torno do Sol, e isso não depende da massa do planeta. Tá? Então, Newton junta tudo isso na lei da gravitação universal. Né? Bom, aqui ó, algumas perguntinhas que precisaram ser bem explicadas, e hoje estão muito bem explicadas, por toda essa história, né, pela teoria newtoniana. Né? E aqui são perguntinhas que a gente pode se fazer ainda. Né? Por que um avião, ao levantar voo, não se perde no espaço devido ao movimento de translação da Terra? Né? Da mesma maneira, gente, imagina, é uma hipótese, né? Que não vai acontecer, mas você está lá na estação espacial. Aí você abre a janela da estação espacial e coloca uma bola ali do lado de fora. E vem para dentro e fecha a janela de novo. O que vai acontecer com essa bola? Ela vai ficar no mesmo lugar que você deixou. Então, quer dizer, pensando de fora, né? A estação espacial está dando uma volta em volta da Terra. Ela está girando em volta da Terra. De dentro da estação espacial, você saiu e colocou uma bola ali, sem dar nenhuma força com ela, só colocou ela do lado de fora da sua janela. Tirou a mão, voltou, fechou a janela. Aquela bola continuou parada ali no mesmo lugar. Olhando aqui da Terra, você vai ver então que a bola segue, né? Apesar de estar solta, não está mais encostada na estação espacial, ela segue também na mesma órbita da estação espacial. Tá? Então, né, aplicando a nossa pergunta, é a mesma coisa, né? Quer dizer, quando o avião levanta voo, esteja onde estiver, ele continua com o movimento de rotação, de translação, todos os movimentos que a Terra tem, ele mantém esses movimentos. A diferença é que ele agora ele sai, né? Quer dizer, ele está desafiando a gravidade da Terra. Mas os movimentos da Terra ele mantém durante todo o voo dele, senão é impossível o avião voar. Né? Bom, aqui é uma pergunta interessante. Por que os planetas não trombam uns nos outros? Na verdade, trombam. Os planetas têm órbitas definidas, né? As órbitas são bastante distantes umas das outras, mas, né, especialmente no início do sistema solar, havia, na formação dos planetas, havia protoplanetas. Então, né, era muita poeira cósmica, muita pedra ajuntada aqui na região que foi o sistema solar. Então, uma parte dessa matéria virou planetas, né? E outra parte ficou por aí ainda, cometas e asteroides, etc. Mas a própria Lua, a formação da Lua, a gente acredita hoje que foi devido a um protoplaneta, quer dizer, um planeta que estava em formação, e esse protoplaneta trombou com a Terra, e dessa trombada surgiu a Lua. Tá? Mas atualmente, apesar de todos os planetas estarem sujeitos a
a atração da gravidade, né, por que eles não vão trombar lá no Sol? Porque todos eles têm uma velocidade. Então, em vez de trombar, eles orbitam, né? Eles giram em volta do Sol. Então, que força garante a continuidade do movimento de translação da Terra? Por que ela não para de mover, né? Ela não para de se mover em volta do Sol? Quer dizer, o que garante, né? Quem que empurra a Terra para ela se mover em volta do Sol, tá? Estou dando uma pausa aqui. Bom, na verdade, a gente pode responder de duas maneiras. Primeiro, não existe nenhuma força que garante que a Terra vai continuar a sua órbita em volta do Sol, porque não precisa, tá? A Terra já nasceu girando, né, numa órbita em volta do Sol e não tem atrito no espaço interestelar, né? Então, não tendo atrito, o que acontece? O movimento continua como ele está. Se de repente alguém apagasse o Sol, a Terra manteria um movimento retilíneo, mas não é retilíneo, né? Seria um retilíneo, na verdade, em volta da galáxia, que é o que o Sol está fazendo, movimentando em volta da galáxia. Mas se a gente tirasse, né, a influência da gravidade do Sol, a Terra deixaria de fazer aquela órbita em volta do Sol, tá? O Sol, então, ele mantém com a força dele a Terra presa a ele. Mas, né, se você não tiver a gravidade do Sol, a Terra não pararia de mover por causa disso, porque não existe ali atrito, tá bem? Mas agora vamos voltar a uma outra coisa que a gente já conhece, um outro fenômeno. A gente sabe que numa parte do ano a Terra está aumentando a sua velocidade. Em outra parte do ano ela está diminuindo a sua velocidade, né? Então, enquanto ela está indo para o periélio, que é a parte mais perto que ela fica do Sol, porque a órbita dela é uma elipse, então, enquanto ela está indo para o periélio, ela está aumentando a sua velocidade, porque ela está chegando mais perto do Sol. E quando ela está se afastando do Sol, ela está indo para o afélio, aí ela está diminuindo a sua velocidade. Então, um componente, né, dessa força da gravidade que prende a Terra ao Sol, ele é, ele é uma força centrípeta, porque faz a Terra girar, faz a Terra fazer a curva, mas um componente, porque é uma elipse e não uma circunferência, vai aumentar a velocidade da Terra numa direção e depois vai diminuir a velocidade da Terra quando ela estiver caminhando para o afélio, tá? Então, o Sol faz a velocidade da Terra aumentar e diminuir, mas mantendo, né, sempre a mesma coisa em volta do Sol na mesma órbita, né? Aí, se a gente levar essa conversa para um astrônomo profissional, ele vai falar: peraí, mas é um pouco mais complicado do que isso. Concordamos, é um pouco mais complicado do que isso. Mas essa explicação, por enquanto, nos satisfaz. Bom, e a outra pergunta, que é clássica também, né? O que mudaria na duração do ano se, por uma intervenção mágica, Terra e Lua trocassem suas órbitas? Então, a gente também já sabe, né? Se a Terra trocasse de lugar com Júpiter, o ano de Júpiter ia ser 365 dias e um quarto, e o ano na Terra ia ser 11,8 anos atuais, né? Quer dizer, o tempo que a Terra gira em torno do Sol aumentaria quase 12 vezes, né? E isso por causa que Júpiter está muito mais longe do que a Terra. Simplesmente por causa disso, não tem nada a ver com a massa. Então vamos lá. Aí está a lei da gravitação universal, já comentamos isso, né? Ela não foi escrita na forma de uma equação. Na época de Newton usavam-se palavras, né? Ela quer dizer que a força de atração da gravidade depende da massa dos objetos, sejam eles quais forem, duas pedras ou a Terra e a Lua, tá? E ela é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância entre essas duas massas, né? Por isso que tem aquele d ao quadrado na parte
inferior ali da equação, né? Então, o G é uma constante que serve para quaisquer matérias, é a constante da gravitação universal, tá? Então, esse G foi calculado mais tarde, né? Tinha que ser calculado experimentalmente. Olha só, ele é da ordem de 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado, né? Então, esse 10 a menos 11 vai indicar o quê? Que a força da gravidade, tomando duas massas pequenas, por exemplo, duas bolas de boliche, né? E se você multiplicar por 10 a menos 11, você vai chegar a uma força praticamente desprezível. Então, se você coloca duas bolas de boliche em cima de uma mesa, jamais elas vão encostar uma na outra, provavelmente, porque o atrito ali que existe no ar e no chão, a força da gravidade é tão pequena que não vai fazer elas encostarem uma na outra. A gente não vai sentir a mesma coisa que a gente sente com dois ímãs, né? A gente não vai ver a mesma coisa, né? No entanto, se a gente colocasse duas bolas de boliche num espaço sideral isoladas do universo ali, né, uma separada da outra, elas teriam uma força de atração que, devido, né, depois de um certo tempo, elas acabariam aproximando-se uma da outra, né? Bom, aqui a gente está colocando aquela situação daquela estação espacial, que é mais ou menos, né? Mais ou menos, sempre mais ou menos, essa configuração aí, ó. Nós temos, então, um R aí que representa a distância da nossa estação espacial, e podia ser um satélite, qualquer objeto que se for colocado em órbita, né? Até o centro da Terra, tá? Então a gente tem aí a altura da órbita, que seria esse raio, e essa altura da órbita é que vai determinar aquele vermelhinho ali, que é o vetor velocidade daquilo que a gente quer colocar em órbita. Então, essa órbita, ela não depende da massa do objeto que vai ficar em órbita, depende dessa distância aí, né? E aí a velocidade também vai depender aí da posição, né, que a gente vai colocar a coisa, e não da massa do objeto. Ela vai depender da massa da Terra. Nós vamos ver como é que a gente faz isso aí. Bom, aqui só para lembrar também, né, a lei de Newton, da segunda lei de Newton, né, que todas as vezes que a gente tem uma curva, a gente precisa de ter uma força que obriga o objeto a fazer uma curva, tá? Então, o objeto pode ter uma velocidade constante, né, e ele não estar em equilíbrio, desde que ele esteja fazendo curva. Então, se ele está fazendo curva, tem uma força resultante, que a gente chama de força centrípeta, tá? Então, pensando num objeto ali fazendo uma órbita em volta da Terra, né? Ele tem uma velocidade de módulo constante, quer dizer, a gente, né, se a órbita é bem circularzinha mesmo, aquele Vzinho ali, aquele vetor velocidade ali, o módulo dele não varia na órbita, ele tem sempre a mesma velocidade, então ele está numa região sem atrito, né? Então não é perturbada essa velocidade dele, mas ele está sempre sujeito à força da gravitação universal aí, que nesse caso ela funciona como uma força centrípeta, né? Quer dizer, ela é perpendicular à velocidade e ela obriga o corpo a fazer a curva, né? Esse é o papel da força centrípeta que a gente vê aí, esse vetor força centrípeta representado em três situações. Então, por exemplo, se a gente pensa numa curva de uma estrada com um carro aí, cada vez que o carro vai fazer uma curva, ele precisa de uma força centrípeta para garantir essa curva. E se ele entra em altíssima velocidade, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força centrípeta, né? Aliás, é velocidade ao quadrado, né, que vai determinar a força centrípeta. Então, ele precisa de muito mais atrito do pneu com o chão, que é esse atrito é que garante a força centrípeta, né? Se não tem esse atrito suficiente, o carro vai sair da estrada e vai trombar. Bom, aqui nós vamos então ver mais ou menos o que você pode pensar, por exemplo, qual é a velocidade daquela órbita, né? Como é que eu calculo aquela velocidade ali da órbita do satélite, né? Então, a força centrípeta é dada ali pela primeira equação, é massa do satélite vezes aceleração centrípeta. Mas essa força centrípeta, né, é a mesma força da gravitação universal, quer dizer, é a força que garante, é o peso, vamos dizer assim, né? Ou a força que garante que o satélite vai ficar em órbita, tá?
Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem força igual a Gmn sobre R2, né? No numerador, a multiplicação da massa da Terra pela massa do nosso satélite ou da nossa estação espacial. Debaixo, né, no denominador, o r ao quadrado, a distância ao quadrado, e esse r é aquele r daquele desenho anterior lá. E essa força, que é a força da gravitação universal, também é a mesma força centrípeta, que a gente define como massa vezes aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, aí a velocidade linear, né, o tamanho da velocidade, o módulo ao quadrado dividido pelo raio, aquele mesmo raio lá do desenho. Então essas duas forças, a gravitação universal e a força centrípeta, são a mesma, e eu posso igualar as duas equações. E ali, na hora que eu igualo, o que, que acontece? Desaparece a massa do satélite, está vendo? Por isso que ela não vai depender, né, a velocidade de órbita não vai depender da massa do satélite, da massa da estação espacial, o que for colocar em órbita. E no final nós temos, então, a definição, né, da velocidade, é a raiz quadrada de gm, quer dizer, esse m é a massa da Terra, dividido pelo raio. Então, a massa da Terra vai contar na velocidade? Vai, né? Porque quanto maior a massa, né, maior vai ter que ser a velocidade, né? E quanto menor a massa, menor a velocidade, mas nessa relação aí, com a raiz quadrada, tá? Então, esse é um jeito de calcular a velocidade necessária para um objeto entrar em órbita conforme a distância que ele está do centro da Terra, tá? Bom, essa uma outra coisa interessante também que a gente pode tirar das mesmas equações é a relação entre a gravidade, o g, né, que é essa aceleração da gravidade, e a altura, né? Como é que essa aceleração da gravidade vai diminuindo cada vez que a gente vai afastando da Terra, tá? Então aquela equação ali, G, né, G minúsculo é igual a Gm sobre R2, o que, que ela está nos dizendo? Como que esse G, que é a aceleração da gravidade, varia conforme a distância ao centro da Terra, né? Então, se você comparar, por exemplo, o G, né, aqui na superfície da Terra, né, a quantidade G, a aceleração da gravidade na superfície da Terra, com a quantidade G lá na estação espacial, que está acima de nós, orbitando em volta da Terra, você vai ver que a variação do G é muito pequena. O G aí como aceleração da gravidade, né? Então é aquele paradoxo, né? Quer dizer, todos os corpos dentro da estação espacial estão sujeitos a uma aceleração da gravidade muito similar à nossa aceleração da gravidade, e, no entanto, né, lá dentro as coisas funcionam como se não houvesse gravidade. Tá? Bom, outro detalhe interessante que pode ser tirado dali também, né, alguns usam, inclusive, os conceitos de energia para calcular a velocidade de escape na superfície da Terra, é essa aí, ó, a velocidade de 11,2 km por segundo. O que, que significa isso? Que essa é a velocidade necessária para um corpo sair da Terra, entrar em órbita, né? Então, o próprio Galileu inferiu isso, quer dizer, se eu pegar uma pedra e lançar com uma velocidade suficientemente grande, em vez dela cair, ela vai entrar em órbita em volta da Terra. Então, se eu lançar uma pedra com uma velocidade de 11,2 km por segundo, que é uma velocidade enorme, em vez dela cair, ela vai entrar em órbita em volta da Terra. Não vai entrar em órbita em volta da Terra, infelizmente, porque além do atrito com o ar, que vai tirar a velocidade da pedra, né, nós temos as montanhas. Mas, né, teoricamente, se a gente tivesse um planeta como a Terra, todo lisinho, e a gente conseguisse na horizontal, quer dizer, né, em relação ao chão, na horizontal, a gente lançasse uma pedra com 11,2 km por segundo, essa pedra ia ficar orbitando em volta do planeta lisinho. Tá? Aí ia dar certo. Mas essa velocidade também é uma referência importante, né, para a gente compreender por que, que os foguetes eles tendem a ser lançados na região do Equador. Se você pensar direitinho, e aí fica uma questão, né? Por que, que um foguete é preferível, né, lançar um foguete próximo do Equador, tá?
Então nós temos que pensar o seguinte, né? Do Polo Norte ou Polo Sul até o Equador, a velocidade de rotação vai variando, né? Na verdade, a velocidade angular não, porque a Terra gira 24 horas, em 24 horas tudo na Terra faz a mesma volta. Agora imagina que você está lá no Polo Sul ou no Polo Norte. Em 24 horas você dá um giro, simplesmente seu corpo faz isso. No entanto, se você está cá no Equador, o que, que acontece? Você tem um raio ali até o centro da Terra, né? E o giro, você tem uma circunferência de 40 milhões, né? De metros para você girar em um dia, né? Então você tem uma velocidade já bastante alta, que é a própria velocidade de rotação. Então, quando um foguete vai ser lançado mais próximo do Equador, o que, que acontece? Ele já aproveita essa velocidade de rotação da Terra, né? Então, quando ele vai saindo para o ar, para o espaço, ele não perde essa velocidade de rotação da Terra, o que vai ajudar ele a montar uma órbita em volta da Terra e, às vezes, aumentando a velocidade, quando é do interesse, ele vai escapulindo da Terra, né? Então, os cálculos de astronomia são feitos por aí. Bom, aqui a gente tem agora como é que Newton pensou a mesma ideia do Giordano Bruno, do universo estático, né? Então, vamos lembrar a ideia do Giordano Bruno, né? E comparar com a ideia de Aristóteles, que foi incorporada para o Copérnico. Então, Aristóteles, 400 anos antes de Cristo ali, o que, que ele vai pensar? Né? Que as estrelas estão paradas numa capa, né, presas numa capa em volta da Terra e essa capa gira. Por que, que o Aristóteles pensou isso? Porque as estrelas são diferentes dos planetas, né? As estrelas, elas ficam nas constelações e não tem paralaxe. Elas não vão mudando de lugar, né? As constelações são sempre as mesmas. Então, é como se realmente elas estivessem pregadinhas ali e girando em volta da Terra. Tá? Mas, né, o Giordano Bruno, desculpa, primeiro o Copérnico, né? O Copérnico incorporou essa ideia aristotélica. Tá, isso mesmo. Pode estar muito longe da gente, mas elas estão lá agarradinhas na capa das estrelas, né? E o Giordano Bruno já propôs uma outra solução, muito mais ousada. Não, não é nada disso. As estrelas são outros sóis, e como elas estão muito longe da gente, a gente não vai conseguir vê-las se movendo. É simplesmente por causa da distância que elas estão de nós. E daí o Giordano Bruno vai inferir, né, que cada estrela tem é um outro sol, tem seus outros planetas, tem gente morando e coisas desse tipo. Tá? E né, o Newton vai incorporar essa ideia de um universo infinito. E por que, que o universo de Newton tem que ser infinito? Porque pensa bem, se o universo fosse finito, né, a gente tem uma quantidade de estrelas. Vamos diminuir o tamanho do universo aqui. As estrelas estão todas aqui. O que, que vai acontecer? Elas vão puxar umas às outras e elas vão cair todas, vão chegar todas juntas no centro do universo, né? Então elas vão trombar umas nas outras por causa da força da gravidade. Então isso não vai acontecer, e ele não tinha ideia de galáxia, tá, gente? Não vai acontecer por quê? Porque tem mais estrelas e mais e mais e mais. Então, se você tem, né, muitas estrelas, bilhões de estrelas puxando para um lado, você tem bilhões de estrelas puxando para o outro. Então, a gravidade de umas anula a gravidade de outras, e assim em todas as direções do universo. Então, é uma maneira de se resolver. Mas aí isso é o universo, não tem fim. Ele é um universo infinito, espalhado de estrelas pipocando para todo lado, umas puxando as outras. Tá? O que é um negócio meio complicado, né? De acreditar. Bom, o Einstein ele vai mudar a ideia de gravidade, tá? Mas a nossa pergunta é: como é que será que Einstein então vai pensar o universo, tá? Vamos ver aqui vou colocar aqui para vocês um outro vídeo em que a gente vai ver é, o, o- a história do um professor demonstrando como que Einstein vai pensar a gravidade, tá? Então, esse é outro vídeo que está disponível também no YouTube, é bem interessante, é um exercício que um professor faz com seus alunos.
numa mesa elástica, então essa mesa é presa por elásticos, é um elástico aqui preso em volta da mesa, e ele coloca no centro da mesa ali um objeto, uma esfera, né? E ao colocar a esfera em cima da mesa, o que acontece? O elástico se deforma. E aí ele cria um buraco para onde ele vai chamar as coisas, né? Para encostar nele, né? Então, o Einstein considera o espaço como se fosse essa mesa aí, tá? O espaço ele é deformado pela gravidade. A gravidade dos objetos ela modifica o espaço. Então, não é, parece sutil, mas não é como Newton pensava. Uma força à distância. A Terra está aqui com uma força que puxa a Lua como se fosse uma corda. Não, não é a Terra prende a Lua com uma corda. A Terra deforma o espaço e a Lua, entrando nesse espaço, sente a deformação da Terra, assim como o Sol também deforma esse espaço. Então vamos ver as demonstrações aí desse professor, que são bastante interessantes, né? Vamos lá. Então ele começa com uma esfera e aí ele põe outra esfera ó, que vai fazer a mesma deformação. Ó. Cada uma sente a deformação da outra. Pronto, tá vendo? Então, por que uma está atraindo a outra? Porque ambas deformaram o espaço igualmente, né? Então, se elas deformam igualmente o espaço, uma acaba sentindo o buraco que a outra causou. Agora ele botou um objeto bem pesado que vai representar o Sol, deformando bastante aquela mesa, né? E aí ele vai botar uma bolinha que seria um planeta, ó. Se ele simplesmente solta a bolinha, ela acaba caindo na deformação do Sol. Mas aí ele vai dar, agora, vai mostrar por que a órbita acontece. Então ele está lá indicando que ele vai dar uma velocidade. Olha lá, se ele não dá velocidade, as coisas vão caindo. Agora ele dá uma velocidade, tá vendo? Então, uma velocidade que ele deu faz a bolinha, que é o planeta, entrar em órbita. Como tem um atrito ali da mesa que vai roubando a velocidade da bolinha, ela acaba caindo no nosso Sol, né? Se o espaço tivesse atrito, as órbitas não se manteriam. Esse efeito aí que a gente acabou de ver, né, dessa bolinha entrando ali no buraco do Sol, é muito usado em astronomia quando se manda uma nave espacial passar perto de um planeta e quando ela passa perto do planeta, ela aumenta a velocidade e muda de direção. Então vai mandar para Júpiter, por exemplo, às vezes a nave vai lá em Marte e ganha um impulso, né? Em Marte, passando por Marte, ganha um impulso. Agora ele soltou um monte de planetas ali girando, girando, uns trombando com os outros, e ele vai mostrar que no final uma direção prevalece sobre as outras, tá vendo? Olha só. Ali o sentido horário prevaleceu sobre o sentido anti-horário, sendo que ele soltou no início nas duas direções, né? Quer dizer, o que ele está mostrando é que os diversos impactos entre as bolinhas acabaram prevalecendo, fazendo prevalecer uma direção apenas. Né? Ah lá, ele vai soltar em direções opostas. Ó. E no final nós temos as bolinhas que sobraram só num sentido, né? O girando no mesmo sentido, no sentido horário ali. E agora então um planetão lá, né? Agora ele botou planetas bem grandões. Ó. E, né, se eles trombam entre eles ou se tem atrito no espaço, o resultado é que tudo acaba colapsando dentro do Sol, né? O Sol vai chupar tudo. Isso não acontece porque, né, no espaço
não existe, né, o atrito para diminuir a velocidade dos planetas, né, dos corpos que giram em volta do Sol. Ok? Bom, vamos seguindo aqui. Então tá aí, né? Se vocês quiserem acompanhar esse vídeo todo, o link, o que vocês têm que digitar para poder vê-lo, né? No YouTube, tá bem? Bom, isso aqui é uma coisa importante, né? Só para a gente não deixar passar batida, é que o Einstein não pensa o espaço como três dimensões. Ele tem uma quarta dimensão aí, que é a dimensão temporal. Mas isso é uma longa conversa, né? E vai para compreender um pouco mais o que é a gravidade, né? Quais são as quatro dimensões do espaço, né? O espaço-tempo do Einstein, que é muito, muito legal. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um sujeito explorando essa ideia do Einstein, falando que no centro da Terra, por causa do movimento de rotação da Terra, no centro da Terra, desde que a Terra existe, a velocidade dele é menor do que a velocidade na superfície, por causa da rotação da Terra, né? Então, no centro da Terra estaria 2 anos atrasado em relação à rotação da Terra, né? Se a gente pusesse um relógio lá no centro da Terra, desde que a Terra começou, e colocasse um relógio do lado de cá, do lado de fora, na superfície da Terra, girando em volta da Terra, se a gente olhasse para os dois relógios simultaneamente hoje, a gente veria que o relógio do centro da Terra estaria 2 anos atrasado em relação ao relógio que está na superfície da Terra. Isso é para dizer, né, das implicações da teoria espaço-tempo do Einstein. Então, esse sujeito que calculou isso, ele calculou em relação a 4 bilhões de anos e meio, que é o tempo de existência da Terra, né? Aqui é o espaço de Einstein, pensado por Einstein, né? O Einstein, no princípio da vida dele, ele assumiu a mesma ideia do Newton, tá? Então, para ele, o universo é ainda estático, as estrelas são infinitas, só que pensou a gravidade como uma deformação do espaço. Mas para ele comprou a mesma ideia do Giordano Bruno e do Newton. O universo é infinito, tem estrela espalhada para todo lado. Isso lá, em 1920, por exemplo, ainda não tinha muito boa definição do que eram, por exemplo, as galáxias, né? Mas aí vieram muitas e muitas descobertas, e essa é uma das descobertas interessantíssimas na época das galáxias, tá? Que eles começaram a descobrir galáxias, né? Isso por volta ali dos anos 1932, 1940, né? Quando o pessoal começa a desconfiar que o que eles chamavam de nebulosas eram galáxias. Então, quando o pessoal melhora os telescópios, eles começam a ver as galáxias. E aí eles vão trazer a luz da galáxia para o prisma, né? E esperariam ver essa primeira linha nossa aí, ó, colorida, nossa primeira linha colorida. O que significa essa linha colorida aí? Gente, o pessoal da química sabe, né? Uma análise espectroscópica, né? Uma análise do espectro. Então, vamos supor que essas linhas aí, essas linhas pretinhas, são linhas padronizadas para um elemento químico qualquer, tá? O sódio. O que significa isso, né? Quando você passa uma luz branca e você tem vamos dizer assim, um jarro com um gás, sei lá, um sódio em gás, e essa luz passa por aquele gás. Quando ela é julgada num prisma do lado de lá, lá na frente, ela aparecem essas linhas, né, na luz, tá? Isso já tinha sido descoberto havia muito tempo, né? É como se fosse a assinatura do elemento químico. Então, a partir daí, o que o pessoal fez? Para vários elementos químicos, eles foram tirando as assinaturas deles, né? Então, quando punha numa estrela, por exemplo, e vinha a luz da estrela, você passando pelo prisma, conforme as linhas que você vê lá, e são linhas muito fininhas, tá, gente? Aí está muito exagerado. Mas conforme as linhas que você vê lá, você sabe quais os elementos químicos estão naquela estrela, né? Por exemplo, das esperanças do pessoal agora estudando os novos planetas que vêm sendo descobertos é que o James Webb seja capaz, esse novo telescópio que lançaram lá depois da Lua, né, que ele funciona, é que ele consiga trazer análises das atmosferas desses planetas novos descobertos. E aí a gente teria uma ideia de qual seria a química daquele planeta.
né? E se algum planeta tiver uma química, os elementos químicos da sua atmosfera similares ao da Terra, né, seria uma boa indicação de que tem vida lá. Quando eles foram fazer para as galáxias, aparece aquela segunda linha lá, ó, que é o deslocamento para o vermelho, né? Então essas linhas podem deslocar para o vermelho ou para o azul, mas o que acontece são os deslocamentos para o vermelho. Deslocamento para o azul é a terceira linha, né? A terceira linha colorida nossa aí. As linhas pretas andaram para o lado do violeta, né? Mas nessa do meio aí, as linhas pretas deslocaram para o vermelho. Ora, estranho demais, quando você coloca na galáxia, a luz vem e ela mostra um desvio para o vermelho, né? As linhas pretas, em vez de estar no lugar de sempre, elas andaram para o lugar do vermelho. E isso criou, né, uma dúvida e um debate intenso até que o pessoal chegou à conclusão de que as galáxias estavam se afastando da gente. Todas as galáxias que se fez isso até hoje acontece a mesma coisa, elas estão afastando da gente. Então vejam bem, né? Você começa a acreditar que não são só estrelas, mas cada estrela está dentro de uma galáxia e que essas galáxias estão afastando umas das outras. Então vejam bem, para qualquer galáxia que eu apontar, o que vai mostrar é que ela está se afastando, a outra está se afastando, a outra está se afastando. Olha, opa, peraí, todas as galáxias estão se afastando. E se eu pensar, né, no passado, o que vai acontecer? Essas galáxias vão estar juntas em algum lugar, tá? É daí que vai surgir esse Georges Lemaitre, né? O padre, né, do Big Bang, que fez Einstein mudar de ideia, né? Isso aí foi tirado de um artigo, tá aí essa reportagem aí de baixo para vocês, para quem quiser acessar, né? Ele nasceu então em 1894 na Bélgica, né? Ele morreu em 1966. Era um cara extremamente inteligente, começou fazendo engenharia, depois foi estudar física, estudou filosofia, estudou as equações de Einstein, né? E ele, aplicando as equações de Einstein, com essa ideia de que as galáxias estavam se afastando, ele chega à conclusão de que em algum momento, né, da história do universo, elas estariam juntas num ponto só, tá? Então, olha só, a partir daí vai surgir a ideia de que o universo começou num ponto, né? E dali explodiu e saíram todas as galáxias, tá? E o Einstein viu uma conferência desse Lemaitre e ele fez as suas equações baseadas na teoria de Einstein, né? Olha o comentário do Einstein ali. Seus cálculos estão corretos, mas sua compreensão da física é abominável. Quer dizer, você não entende nada de física. Matematicamente você está certo. Mas, né? E aí, isso aí eu tirei do artigo, tá, gente? O Einstein não estava sozinho ao achar que as ideias de Lemaitre eram inaceitáveis, né? Pelo contrário, essa era a opinião de quase todos os cientistas. O Lemaitre era um brilhante matemático, então por isso é que o pessoal ainda ouviu, mas ninguém queria nem levar em consideração. Mas em 1929, o Hubble, né, publicou um trabalho em que apresentava grandes evidências de um universo em expansão, contradizendo a teoria do universo estático, que era o que o Einstein aceitava. Então, a partir de 1929, né, o Hubble começa a contestar essa ideia de que o universo estava parado. Tá? E o Lemaitre, lá em 1931, ele publicou na Nature, né, um artigo em que ele vai dizer assim, ó, se o mundo começou com um único quantum, né, um único pontinho, as noções de espaço e tempo não teriam nenhum significado no princípio. Só começariam a ter algum significado sensato quando o quantum original fosse dividido em número suficiente de quanta. Se esta sugestão estiver correta, o começo do mundo aconteceu um pouco antes do começo do espaço e do tempo. Olha que coisa incrível, gente. Se vocês lembrarem do que a gente estudou sobre Santo Agostinho, olha aí o Santo Agostinho de novo, né? Lá no século VI, né, no ano 500, né, quase 500, né, morreu um pouco antes do ano de 500. Olha o que Agostinho pensou, né? Quer dizer, por outro meio, por outro raciocínio, outras elucubrações, o Agostinho chega à conclusão, né, de que o tempo ele só pode existir depois que o universo começa. E é isso que o Lemaitre está falando no artigo dele da Nature em 1931, o que é uma coisa fantástica, né? Bom, mas aí, né, essa ideia
maluca ficou aí no ar durante muito tempo, até que alguém calculou, né, qual que seria o resultado dessa, vamos dizer assim, explosão primordial, né, desse Big Bang. Né? O Big Bang, na verdade, é uma denominação pejorativa da ideia do Lemaitre. Um sujeito lá falou assim, pô, mas essa teoria é tão ridícula, né? Essa teoria do Big Bang. E assim nasceu o nome Big Bang. Nasceu para debochar da teoria. Mas alguém calculou que haveria, né, uma reverberação, né, no espaço a partir do Big Bang, e que essa reverberação poderia ainda estar sendo percebida. Aí a gente vê, então, um mapeamento, né, da radiação de fundo do universo, feito muito recentemente, 2013, né, um satélite do Planck foi lá especificamente para estudar essa radiação de fundo do universo. Essa radiação de fundo do universo, ela começa a ser percebida por técnicos, né, os sujeitos americanos que estavam instalando antenas parabólicas para transmissão de satélites. Então, o interesse deles era, né, eram antenas enormes construídas, e o interesse deles era simplesmente fazer essas antenas conversarem com satélites. Tá? Mas, né, quando eles estavam fazendo esse tipo de trabalho, apareceu um ruído nas antenas. E esse ruído, qualquer lugar que ele virava a antena, ele continuava ruindo. Né? E foi aí que eles levaram esse fenômeno para ser analisado por uma equipe de físicos, e essa equipe de físicos tinha consciência da previsão da radiação de fundo do universo, que seria o que iria confirmar a hipótese do Lemaitre. E foi assim que a teoria do Big Bang ganhou força. Falou, opa, agora nós achamos, né, aquele indício que estava apontado teoricamente que teria que acontecer se o universo tivesse começado numa explosão no Big Bang. Tá? E assim, o Lemaitre, antes de morrer, ele ficou sabendo que a teoria dele agora era aceita por todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Bom, aqui nós temos uma representação também fácil de achar na internet, né? Complicadíssima, porque nós estamos tentando representar alguma coisa que explode e vai para todas as direções e não para uma direção. Então a gente pegou, o desenhista aí pegou uma direção apenas, né? Para poder a gente tentar entender, né? Em duas dimensões o que acontece em três dimensões ou em quatro, né? Se a gente pensar no tempo aí. Então, nós temos ali, olha, as flutuações de quântons, né, os quântons de flutuação, a inflation, quer dizer, a expansão inicial lá à esquerda, lá no inicinho, né? E depois de 400 mil anos é que você começa a ter, então, né, iluminação, luz, né? As primeiras estrelas, então, demoram 400 milhões de anos para aparecer. Então, no princípio, nós não temos nem próton, né? Nós temos simplesmente as partículas iniciais do universo, e é por isso que os cientistas ficam quebrando o núcleo atômico cada vez mais, né? Para poder ver o que tem para lá do próton, do elétron, né? Que seriam as partículas formadoras iniciais da primeira explosão que deu origem ao universo. Tá? Então, a gente pensa que o universo hoje tem por volta de 13,7 bilhões de anos, tá? E as galáxias foram se formando, né, devagarinho, tá? É, a gente já comentou sobre isso, né, que no início a gente tem a formação de prótons, né, e que para formar os elementos químicos a gente precisa de estrelas, né? E para poder fazer os prótons juntarem um no outro. Então, tudo que forma os planetas e tudo que forma a Terra, que nos forma e etc., tudo isso é parte, né, que já teve numa estrela, são pedaços de uma estrela, tá? Então, toda a matéria com a qual a gente lida na Terra um dia foi pedaço de uma estrela, foi criada dentro de uma estrela, né? A gente está vendo aí a expansão do universo a partir do início, né, no finalzinho do desenho aqui, ó, que são descobertas mais recentes, extremamente complicadas, porque a gente descobriu que as galáxias não só estão afastando umas das outras, mas
estão aumentando a velocidade de afastamento. Quer dizer que existe uma aceleração, o que é um absurdo, né, do ponto de vista da física anterior a essa descoberta. Quer dizer, a física nos diz que quando as galáxias estão longe umas das outras, pela própria percepção da gravidade, elas teriam que estar sendo puxadas umas pelas outras. Então, se elas estão ficando cada vez mais distantes, essa velocidade de expansão tinha que estar diminuindo, pelo efeito da gravidade que umas exercem sobre as outras. E o que a gente constatou, o que se constatou, foi que essa velocidade está aumentando, quer dizer, está havendo uma aceleração. Elas estão cada vez mais distantes. Então, o espaço está aumentando numa velocidade grande, uma aceleração, né? O que levou os físicos a inventarem a ideia de matéria escura, de energia escura, né, que seriam responsáveis pela expansão acelerada do universo. Tá? E a gente tem até, né, teorias interessantes que dizem que, e todo mundo tem concordado com isso, que a própria expansão do espaço, que continua, né, desde o Big Bang, ela vai fazer, e aí nós temos que pensar em bilhões e bilhões de anos, ela vai fazer com que as galáxias desapareçam, porque a luz não vai dar conta mais de sair daquela galáxia e chegar até a gente. Então chegaria num ponto lá no futuro muito distante, em que a gente olhando para o céu, a gente só veria as estrelas da nossa galáxia. Não conseguiria ver as outras galáxias mais, porque a luz não conseguiria atravessar o espaço e chegar até nós. Mas são especulações, estão aí na internet, tem em português, dá para ver, são bastante interessantes para quem gostar do tema. Por fim, né, nós estamos vendo aí uma reflexão interessante, né, e um paradoxo curioso, que se você pensar em apontar de qualquer direção a partir da Terra, para, né, você tem um telescópio e vai vendo cada vez mais longe, nós vamos chegar a uma situação parecida com a de Aristóteles, né? Quer dizer, qualquer lugar que você apontar um telescópio, se ele for vendo cada vez mais longe, no final, como ele está voltando no tempo, porque não é só espaço, é no tempo, né? Quando mais longe você vê uma coisa, mais afastado no tempo essa coisa está, né? Não só no espaço, mas no tempo. Chegaria um momento em que para qualquer lugar que você apontasse o telescópio, se ele vai lá no início do universo, todos eles vão ver a mesma coisa. Então você não vai ver nada de diferente um do outro, né? Então, né, de uma certa maneira, a gente retorna, né, à ideia de Aristóteles, né, o universo em volta da Terra. Né? Mas isso pode ser pensado de qualquer planeta, de qualquer estrela. Né? Você pode pensar o universo em volta dela. Na verdade, a gente está pensando no universo que se pode perceber a partir daquele ponto de referência. Então, se eu saio da Terra e vou lá para uma estrela no final da galáxia, eu posso construir essa mesma referência, esse mesmo quadro de referência que a gente está vendo aí. Tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente hoje começou discutindo Galileu, né, porque a gente queria enfatizar como que a ciência deu um salto até Newton, né, na Inglaterra, como que a Inglaterra, a França, elas se tornaram os centros mais importantes, né, de discussão científica depois de Galileu. Isso se deve, né, talvez até muito fortemente, por causa da influência muito grande da igreja, né, que funcionou como um freio aí nesse momento. Né, a gente viu também que a igreja combateu demais o atomismo, e a teoria atômica foi também, né, fazer sucesso na época de Newton, e foi a época da criação da Royal Society, lá na Inglaterra, quer dizer, um instituto dedicado à ciência e bancado com verba da coroa inglesa. E a França fez a mesma coisa na época. Então, esses países se lançaram na frente. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque naquele momento, no momento de Newton, no tempo de Newton, não se pensava a ciência ainda como produtora de tecnologias. Não. A ciência era uma compreensão de como funcionava o universo. A gente só vai ter a ciência como produtora de tecnologia, como é hoje, na época da Revolução Francesa, a partir do estudo das máquinas térmicas, da Revolução Industrial, desculpe, não da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então, é na época da Revolução Industrial que toda essa ciência que vinha sendo construída, né, ela vai começar a contribuir para aperfeiçoar as máquinas térmicas. E aí a ciência vai
casar com as tecnologias, né? E esse casamento vai perdurar até hoje.